presidente Jair Bolsonaro enfrenta uma inelegibilidade que o impede de concorrer até 2030. Mas ele não desiste. Em uma entrevista exclusiva, ele revela suas estratégias para reverter essa situação e garantir sua elegibilidade para 2026. Será que Bolsonaro conseguirá se livrar da inelegibilidade e retornar ao cenário político? Neste vídeo, descubra tudo sobre os planos dele e as chances reais de disputar as eleições novamente. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com sua rede. Presidente, sobre a acusação de tentativa de golpe, o senhor está com medo de ser preso? Como é que ele fala? Peraí, qual crime eu cometi? Você viu as 5 acusações? Uma é destruição de patrimônio. Onde eu estava dia 8 de janeiro? Acho que ninguém tem dúvida onde eu estava. Estava nos Estados Unidos. Então as acusações são completamente infundadas. Não tem nenhuma relação minha com o 8 de janeiro. E fizeram uma ginástica para fazer essa ligação. A preocupação sobre o que eu estou sendo acusado é zero. O senhor acredita então que a PGR vai aceitar a defesa que foi feita? Olha, é um relatório político. Ninguém tem dúvida disso. Até nas redações, vocês estão conversando, deve ter assessoria jurídica, tem assessoria jurídica lá, deve ter lido todo o processo. É um julgamento político. O que querem é me tirar do cenário político para o ano que vem. Eu, candidato, eu chego. Agora, com esse tipo de inelegibilidade, porque me reuni com embaixadores, ou acusações completamente infundadas. E quando você fala em criminal, você tem que ter objetividade. É negar a democracia. É o que está acontecendo na Romênia agora. O candidato lá à Suprema Corte tornou inelegível ele. É o que o Maduro fez. Tirou a Maria Corina e Capriles com inelegibilidade de 15 anos cada um. O Brasil está nessa linha. Inclusive a preocupação de vários parlamentares, pessoal do PL, em se tornar inelegíveis o ano que vem, tendo em vista ao lawfare, né? Ou seja, o ativismo judicial para interferir no destino político do país. Na chegada aqui, encontrei o Kassab, bati um papinho rápido com ele, um abraço nele também, tá? E além do domingo agora, o projeto ali do Valadares, né, lá do Sergipe, para a gente botar para frente o projeto de anistia. Não tem cabimento, nós temos órfãos de pais vivos. E que tipo de acusação? Meu Deus do céu, mães acordando sem ver os filhos, dormindo sem abraçar seus filhos, condenados a 14 e 17 anos de cadeia. É um absurdo isso, é um absurdo o que estão fazendo com essas pessoas. Presidente, então a insistência para esse projeto da anistia seria para as pessoas que estão presas e não com a possível anistia que poderia recair para o senhor? Olha, desde o começo eu falei que a anistia não era para mim. Me botaram agora no Rio de Janeiro. Eu acho que é uma surpresa para todo mundo que tem um mínimo de juízo, né? Você não pode me acusar de cometer uma infração de trânsito no Rio de Janeiro. Agora você está comprovado que eu estou aqui. Se eu estava nos Estados Unidos, eu não depredei patrimônio nenhum. Começa por aí o erro. Eu vi agora pela imprensa que você é acusado de crime militar também. Não estou entendendo. Agora, o que estão fazendo? Não acharam nada por anos. Me processaram até na questão de importunação de baleia. O único cidadão processado no Brasil por importunação de cetáceo, que é uma lei do Sarney, fui eu. Mas tem a delação do Mauro Cid, presidente. É um delator. Era seu ex-ajudante. Qual o problema? Podia ser o irmão até. Não é porque é do meu lado. Eu sei tudo que ele faz. Quantas vezes um casal não é surpreendido pelo comportamento inadequado do outro, que está 20, 30 anos junto? Ele fez uma delação, é o direito dele. Essa delação partiu, como estão nos autos, de um cartão de vacina, comprovado pela própria esposa, né, de um ano atrás, comecinho de 22, dele e da filha. Em função disso, vocês puderam até ver, eu nunca vi numa delação premiada, um juiz inquirir, ou pior, ameaçar um delator, como foi feito com o Mauro Cid, nessa questão, olha teu pai, olha tua esposa, olha tua filha, que é mais grave ainda, né? Toca muito mais a gente. E daí ele, mais uma vez, falou o que aquele pequeno núcleo da PF queria ouvir. Avalia a flexibilização dessas medidas cautelares a partir aí dessa decisão, determinação do ministro Moraes? Olha, respeitosamente, se nós éramos lá atrás, éramos terroristas. Ele tinha que estar preso. Terrorista sem arma, né? Sem um artefato bélico nenhum. Né? Agora, ajudou a interferir, sim, nas eleições municipais, como lá atrás o TSE também interferiu nas eleições comigo. Acha justo o TSE, por exemplo. Quando você fala em resolução, você tem um prazo para fazer a resolução, 6 meses antes do pleito.
teve resolução feita pelo TSE entre o primeiro e o segundo turno. A interferência não é. Eu não podia mostrar, eu no 7 de setembro, 1 milhão de pessoas aqui na rua, não podia mostrar, botar a imagem do Lula defendendo aborto, Lula defendendo roubo de celular para tomar cerveja, eu não podia botar a imagem do Lula negociando enriquecimento de urânio com o Ahmadinejad do Irã em 2009, não podia mostrar nada. Não podia mostrar o Lula no Morro do Alemão com o gorro CPX na cabeça. E aí depois me torno inelegível porque reuni com embaixadores. Eu encontro com o Lula com o traficante no Rio. Eu acho que é um direito dele, né? Afinal de contas, é a seara dele fazer isso aí, né? Mas que não seja proibido o outro lado falar sobre isso. Eu fui acusado até de pedófilo, tá? Pelo um deputado aqui, entrou na propaganda eleitoral do PT. Acusado de exterminar direitos trabalhistas. Tá certo? Foi acusado de tudo que vai se imaginar. Não gostar de negro, de mulher, LGBT, tudo. Valia tudo para ele, para mim, nós. Inclusive, só negaram para a gente 1,5 milhão de sessões de rádio na reta final. Inclusive, foi feita uma campanha, gastou-se dinheiro para que menores de 16 e 17 anos tirassem título. Esse pessoal, 3/4, vota na esquerda. E mais de 4 milhões de jovens se inscreveram. Só aí dá mais de 2 milhões de votos para o outro lado. Presidente, como é que foi esse reencontro hoje com o presidente do partido? Normal, e o que muda agora a partir disso? Normal, nós temos aqui um profundo respeito pelo outro. Quando eu fui casar com ele politicamente falando, combinamos. Eu mostrei meus defeitos para ele, ele falou os dele para mim. Um vai suportar o outro, a gente não pode reclamar agora que um tem chulé e o outro não tem. Tá? E vamos em frente. Afinal de contas, é um partido que mais se destaca estando à direita, é um partido que mais solidariamente vota, tá? Temos ainda as sessões lá, mas tudo bem. E é um partido que dá esperança ao povo, tanto é que quando a gente marca uma reunião em qualquer lugar, dezenas de milhares de pessoas comparecem e vão ouvir o que a gente tem a falar. E nós falamos e cumprimos e buscamos dar esperança para o povo brasileiro. Não justifica um país como esse o povo vendo a situação que está. Presidente, então para 2026 o PL vai insistir na sua candidatura mesmo nesse momento? Repito, estou elegível porque um homem não quis que eu fosse elegível. Você sabe quem é essa pessoa? Um homem. Qual o crime eu cometi? Me reuni com embaixadores. Se eu tivesse jogado um papel na rua, não faço isso, mas se tivesse, seria esse o motivo. Mas então insiste, o partido PL... É justo, meu julgamento foi justo. O outro lado, tira o cara da cadeia, anulam as condenações dele. Depois o conduzem à presidência. O TSE apoia o Lula, ou não apoiou? Inclusive, aproveito para vocês, inquérito 1361. Na denúncia da PGR, que é da PF também, o golpe começou 29 de julho de 21. O que aconteceu nesse dia? Numa quinta-feira. Uma live que eu fiz criticando a urna eletrônica. Você pode criticar a Bíblia, você não pode criticar a urna eletrônica. E essa briga minha com a urna vem de muito tempo, não é de agora. Em 2012 comecei a brigar nessa questão. Em 2015 apresentei um projeto, o Rodrigo Maia relator, acolheu. Uma emenda, né? Aprovamos, a Dilma vetou, derrubamos o veto com mais de 400 deputados. Tudo pronto, o TSE comprou maquinário, o Fux era presidente do TSE, me convidou, foi lá conversar com ele. Ele falou, em 2018 vamos ter apenas 5% das sessões com voto impresso, tudo bem. E de repente, por 8-3, o Supremo diz que é inconstitucional. E qual é o argumento? O voto impresso compromete a segurança das eleições. Ora, na Venezuela só se pôde comprovar a fraude graças ao voto impresso. E foi a primeira vez que a Venezuela fez eleições com voto impresso, que foi uma exigência americana, porque eles queriam voltar a comprar petróleo deles. Foi acertado com a oposição, representante dos Estados Unidos, e o Maduro, obviamente, fez o quê? Malandramente. Olha só se não está parecido com o Brasil. Pegou as duas maiores oposições, Maria Corina e Capriles, e tornou-os inelegíveis por 15 anos, com a acusação: atos antidemocráticos, atentou contra o Estado Democrático de Direito. Alguma semelhança com o Brasil? Que atos foram esses? Subir num carro de som e criticar o Maduro. Pronto. E daí a Suprema Corte, a Corte Eleitoral deles, né, logicamente. Mas então o PL vai continuar então com a sua candidatura para... Por enquanto eu sou candidato, os outros candidatos por aí, você vê Gustavo Lima, você vê o Caiado, o Zema, eles têm seus partidos, poxa. Eu acho até que seria bom cada partido lançar seu candidato. E no segundo turno, os partidos se unissem, um dos dois, né, que passaram para o segundo turno, seria a melhor coisa a fazer. Porque alguns me acusam que eu tenho que abrir mão do meu capital para apoiar alguém. Eu não tenho que abrir mão. Tá? Vou esperar o momento certo. Eu tenho uma experiência que ninguém tem.
Eu peguei uma pandemia e uma guerra e entreguei no azul o governo. Fizemos coisas que ninguém podia imaginar. Criamos o Pix sem taxa. O Tarcísio recuperou o modal ferroviário. A Tereza Cristina abriu o comércio com agro no mundo todo. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. A Damares fez um trabalho fantástico na questão de família e direitos humanos. O Marinho levou água para o Nordeste, aqui do meu lado, que não ia, porque era aditivo em cima de aditivo. E o coitado nordestino vivia de favores do carro-pipa. Voltou agora os favores do carro-pipa. Então fizemos muita coisa pelo Brasil. Além de termos feito algumas reformas. Se fizer a comparação que o Trump está propondo agora, repito, eu sei a minha diferença para o Trump. Ele tem um PIB 14 vezes maior do que o nosso. Mas ele falou no quê? Desregulamentação. O Marinho revogou mais de 5 mil novas regulamentadoras. Desburocratização. Junto com a equipe do Marinho, transformamos o Brasil no segundo país mais digital do mundo. Falou em reduzir a carga tributária, inclusive para super ricos. Também falou, aqui nós zeramos impostos de combustíveis. De Freitas seria um nome apoiado pelo senhor, se o senhor quiser responder? Então vou conversar com o Valdemar aqui. Eu se converso com o Valdemar. Mas o PL estuda... Olha, é justo eu ficar em Erechim, porque me reuni com embaixadores, não me reuni com traficantes como o Lula fez, lá no Morro do Alemão. É negar a democracia e me tirar fora do processo. A Romênia está um caos agora. O cara ganhou eleições, a Suprema Corte anulou, falou que tinha dinheiro russo na parada. Tá? Imagina quando o General Carvajal vier para cá, né? Vier para cá, a delação dele na Espanha e Estados Unidos. Não vou entrar em detalhes sobre isso aí. É coisa que acontece. Agora, querer que burocrata, que nunca teve um voto na vida, decida quem pode e não pode vir candidato, isso é democracia? Não é democracia. Eu tenho uma experiência que, desculpa aqui, pouca gente tem, tenho um profundo conhecimento do meu Brasil, tenho um excelente relacionamento com o mundo aí fora, né? E hoje em dia goza do prestígio de uma parte considerável da Câmara e do Senado. Vou só cuidar da agenda política com o presidente Bolsonaro, tá bom? Agora vai ser um E não vou almoço dar, e não vou dar entrevista. Vai ser um almoço aqui bacana. Aqui. Valdemar vai pagar. Quase ele é mais bonito do que eu, né? É isso. Obrigada. Olha, pessoal, obrigado.